Boa tarde, comunidade brasileira no exterior, em especial nos estados do Texas, Colorado, Novo México, Kansas, Arkansas, Oklahoma e Louisiana, que são os estados sob a jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Houston. Olá para você também, que é de outros estados, outra comunidade brasileira ao redor do mundo, se estiver vendo a gente. Olá. E a gente hoje planejou fazer uma live, tivemos um problema técnico, em vez de live, vamos gravar o vídeo e deixar disponível, mas vamos tratar exatamente dos mesmos assuntos, do mesmo conteúdo. E em vez da gente ter uma interação ao vivo, a gente vai deixar disponível um e-mail para vocês mandarem as suas perguntas. Vocês podem fazer comentários aqui também nesse vídeo que a gente vai monitorar. Então, eu vou apresentar para vocês, aqui é o Pedro Peixoto, eu sou o Daniel Lopes, a gente está entre várias pessoas aqui do consulado, somos duas das pessoas que estão lidando com eleições, esse momento importante para a gente, e que está chegando, né? Dia 2 agora, é o primeiro turno das eleições, domingo, e a gente sabe que existem algumas dúvidas ainda, a gente vai repassar, então, várias informações, vários detalhes aqui, assunto por assunto, para ver se esclarece o máximo possível das necessidades de vocês. Então, primeira coisa, né? Vamos simulando assim um dia de eleição. Primeira coisa, antes de você sair de casa, tá? Então, você verifica qual é o seu local de votação. A gente vai falar daqui a um pouquinho sobre quais são as formas de você confirmar seu local de votação. Estuda direitinho como chegar lá, né? Nós temos os links no nosso site é o houston.itamaraty.gov.br, houston.itamaraty.gov.br. A gente deixou links para o GPS, enfim, orientações de como chegar nos locais de votação. Veja direitinho se teve algum acidente perto, a gente não tem como antecipar, mas se programe para não ter surpresas. E confira também os documentos que você precisa levar, que a gente vai listar daqui a pouquinho também. Pedro, te peço para dar um oi para o pessoal e já falar para a gente quem é que vota nas eleições. Certo. Nosso primeiro assunto, quem vota nas eleições? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, para todo mundo. E nós estamos aqui, né, prazer falar com vocês sobre essas eleições que vão acontecer agora no domingo. Quem precisa votar? Todos os brasileiros entre 18 e 70 anos devem votar, tá? Só há ainda a possibilidade de quem tem 16 e 17 anos em que o voto é optativo, ou se você tiver mais de 70. Mas todos os brasileiros adultos entre 18 e 70 têm a obrigação de votar e de se manter em dia com a Justiça Eleitoral. Significa que todos vocês entre 18 e 70 anos vão poder votar? Depende. Depende de vocês estarem em situação regular junto à Justiça Eleitoral e vocês se dirigirem à sessão eleitoral adequada. Por isso que vai ser muito importante a gente falar daqui a pouquinho como que vocês descobrem qual é a sua sessão eleitoral. Tá? Eu faço uma comparação que é simples, mas faz sentido, é importante. Por exemplo, no Brasil, todo mundo, em tese, tem o direito de dirigir, mas é todo mundo? Não. Você tem que ter, a partir de 18 anos, você tem que fazer lá sua prova no Detran, você tem que manter a sua documentação em dia. Eu, por exemplo, eu só posso dirigir de óculos, está lá na minha carteira, que é com correção visual. Então, existe o direito, mas existe a regulamentação do direito. Como é que você exerce esse direito? Então, para votar é isso, você tem que estar com o título de eleitor regular, você tem que comparecer à sessão correta, tá? E, enfim, e é isso. Normalmente, 90% dos casos você vai votar em urna eletrônica, existem alguns casos de urna de lona, por quê? Porque a urna eletrônica pode dar problema, existem protocolos da Justiça Eleitoral para que a gente faça substituição por urna de lona, mas você vai ver que é isso, é regime de exceção, normalmente você vai votar na urna eletrônica. Muito bem, sabendo quem vai votar, a gente passa para o segundo assunto, que é o dia e a hora da votação, Pedro. Bom, como já foi mencionado antes, o primeiro turno das eleições vai acontecer nesse domingo, dia 2 de outubro. O horário de votação é de 8 às 17 horas. Tá? Durante todo esse período, você pode se dirigir ao seu local de votação, que nós vamos entrar no detalhe daqui a pouco, e fazer a votação por ordem de chegada. Tá? Tradicionalmente, há momentos de pico e momentos de menor procura. Então, é bom que você vá e compareça com alguma flexibilidade de horário. Ou então esteja disposto para ir uma primeira vez, se achar que está com muita fila, volta mais tarde. O que acontece se você chegar lá e a fila estiver muito grande e está perto de 17 horas? Quando der 17 horas, nós temos que encerrar a fila de votação. Mas todos aqueles eleitores que estiverem na sessão até as 17 horas poderão votar. A gente vai ficar aguardando, serão distribuídas senhas, você entrará na sua sessão, mesmo que depois das 17. Tá bom? Esse é o mais importante. A gente ainda vai seguir também as prioridades que são estabelecidas pela lei brasileira.
Mas isso acho que a gente fala um pouquinho mais Fala para daqui a pouquinho. Então, muito bem, isso. Vocês não precisam correr para votar na primeira hora, porque vai estar aberto de 8 às 17. Também recomendo que não deixem para cima da hora lá, chegar às 4h59, porque você pode ter um problema no trânsito, problema para estacionar, etc. E para que não haja essa frustração, se programe para votar ao longo do dia, em algum momento, tá? E aí a gente passa para o nosso próximo assunto, talvez o mais importante aqui dessa live, que talvez é o que seja que gere mais dúvidas, que é o local de votação, tá? Local de votação. Antes de eu passar aqui para o Pedro, eu queria fazer 2 lembretes. Primeiro, a votação não é na sede do Consulado Geral, tá? Nós temos aproximadamente 10 mil pessoas inscritas para votar em Houston, seria impossível comportar fisicamente essas pessoas aqui na sede do consulado. Então, a gente vai falar de como se descobre o seu local de votação. A segunda coisa é que não é onde você votou da última vez. Pessoas que já estão morando há mais tempo em Houston ou em Dallas podem ter memórias. Não, da outra vez eu votei em tal lugar, vai ser lá de novo. Não, não vai ser lá de novo. Confira direitinho o endereço, que a gente vai falar como aqui. Veja o seu local de votação para se dirigir ao local certo. Então, não venha para a sede do consulado, não se desloque para o local de votação de 2018 e também você não precisa se deslocar para os locais de votação para fazer justificativa. Justificativa você pode fazer de casa, da internet, a gente explica daqui a pouquinho. Mas dito isso, Pedro, os locais de votação, como é que você faz? Para descobrir o seu local de votação, você tem algumas opções, tá? Mas o importante, como o Daniel disse, é não confiar no mesmo local, na informação que você teve de 4 anos atrás, porque houve alteração, tanto em Houston quanto em Dallas, tá? Houston tem uma peculiaridade que é um dos poucos locais no exterior onde há mais de um local de votação. Devido à quantidade de brasileiros inscritos como eleitores em Dallas, o TSE determinou que seja também realizado lá. Então, nós temos esses 2 locais. Tá? Para descobrir exatamente qual é a sua sessão eleitoral e onde você vai votar, você pode baixar o aplicativo e-Título, que está disponível tanto para aparelhos da Apple quanto para Android, e nele você coloca suas informações e vai ter lá uma opçãozinha onde votar. Clica lá e vai te dar exatamente o endereço, o número da sessão, tudo certinho. E aí, Pedro, é bom que a gente chame a atenção para o seguinte: você vai abrir no título e vai estar escrito, para todo mundo vai estar escrito assim, município, Houston ZZ. Isso não significa que é o seu local de votação, tá? É o município que coordena as eleições. Esse ZZ tem a ver com zona eleitoral no exterior, tá? Então, para todo mundo vai estar escrito Houston ZZ. Isso é porque nós, do Consulado Geral do Brasil em Houston, coordenamos as eleições. Você tem que olhar onde votar, e está aí na apresentação, no menuzinho embaixo, no rodapé, onde votar. Eu vou mostrar a foto para vocês daqui a pouquinho, mas chama atenção para isso, né? O local de votação não está na primeira página, você tem que clicar ali no onde votar. Isso. Então, essa é uma opção de onde descobrir de onde você vai votar. Outra opção é ir no próprio site do TSE. A gente colocou o link aí na página, vocês estão vendo, está disponível no site do consulado também. E até se você jogar no Google um local de votação TSE, vai chegar nesse link. Você coloca suas informações e ele também vai te trazer a informação da sessão e do endereço para onde você deve se dirigir no dia da eleição, dia 2 de outubro, entre 8 e 17 horas. A terceira opção, que é uma novidade, o TSE acabou de disponibilizar um canal de autoatendimento no WhatsApp. Tá? É um chatbot que você, mandando uma mensagem, oi, ou alguma coisa parecida para esse número que está também na tela, ou então você pode utilizar o QR Code para já abrir essa caixa de diálogo, você vai ter um menu que você vai respondendo as perguntas e ele também te dá o seu local de votação e o número de sessão, que são as informações mais importantes. Tá? Uma outra, reforçando novamente, as eleições, o local de votação mudou em relação às últimas eleições. Houve rearranjo das sessões, que foram distribuídas para Dallas ou Houston, então é preciso que vocês chequem isso. E também, se você tiver o título em papel, é possível que esse número de sessão tenha mudado. O recomendado é que todo mundo cheque por um desses canais que nós estamos divulgando, para que tenha a informação mais atualizada e evite a situação de se dirigir ao local errado. Lembrando que no exterior você só pode votar naquela sessão em que você está cadastrado. Existe. Não existe oportunidade de voto em trânsito entre cidades no exterior, e mesmo no Brasil, o período de solicitar voto em trânsito já se encerrou. E isso é uma coisa que a gente lamenta, os infortúnios e os transtornos que podem ter causado para algumas pessoas que confiaram em informações de eleições anteriores e, por exemplo, compraram passagem para vir para Houston, mas vão votar em Dallas.
a gente recomenda que para próximos pleitos você verifique primeiro o seu local de votação antes de tomar qualquer providência. Daniel, é possível... Pois não. Só complementando essa informação que o Daniel mencionou, esse foi um trabalho que o próprio TSE fez, né, de rearranjo das sessões com base nos endereços das pessoas que estavam cadastradas, e que foi feito em junho. Então, não foi uma decisão tomada de última... Assim, foi tomada esse ano, mas não foi na última semana. Tá? Desde junho, pelo menos, a última informação já estava disponível no site para quem te consultasse. Isso. O prazo máximo para troca para cadastramento eleitoral, onde você pode fazer várias coisas, entre eles pediu a mudança de domicílio eleitoral, o prazo máximo acabou em 4 de maio, então logo no final de maio, início de junho, a gente já tinha esses locais de votação disponíveis, e a gente fez a campanha aqui para vocês, na época foram 7 meses de campanha do consulado, para vocês não esquecerem a data final de cadastramento. Então, uma coisa que é muito importante que a gente ressalte. As urnas, no momento, elas já estão lacradas, elas já estão prontas para votação, então não tem como trocar a pessoa de lugar, não tem como... Não, mas quebra um galho, deixa eu votar aqui. É uma impossibilidade técnica, não é porque a gente não queira ou qualquer outra coisa do gênero. As urnas, eu não sei se o pessoal tem essa noção, que as urnas eletrônicas, elas vêm, cada uma delas, já preparados para receber exclusivamente os votos dos eleitores cadastrados em cada urna. Então, não adianta um eleitor de uma outra sessão vir para ver se dá, porque não dá, é tecnicamente impossível. Isso não é uma decisão que a gente possa tomar. Que mais? Isso. Muito bem. E se não der de jeito nenhum para você vir, não pode comparecer. Você pode justificar o voto, a gente vai falar daqui a pouquinho como é que justifica. Mas antes de justificar, a gente vai votar. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aí onde é. Tá? No aplicativo e título, vai ter um rodapé aí onde votar. Você clica nele e ele vai mostrar para você o seu local de votação. Esses são os locais de votação em Houston e em Dallas, mas ressaltamos, não adianta você se deslocar para lá se você não estiver cadastrado na sessão específica, tá? Você não pode estar numa e votar na outra, não existe essa votação em trânsito. E o que mais? Você também, ressalto, não precisa se deslocar para lá para justificar o voto. Tem como justificar em casa do próprio aplicativo. A gente vai falar de justificativa daqui a pouco. Bom, chegou lá para votar. A gente já falou sobre isso aqui, né? O prazo máximo de mudança foi em 4 de maio. Chegando lá, temos as prioridades. Acho que você já comentou das prioridades, Pedro? Não, eu comentei que elas existiriam, agora a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre que prioridades são essas. Como eu disse antes, as prioridades são determinadas pela legislação brasileira, ou seja, temos quem terá prioridade para votar. No dia da eleição, você chega lá, vai ter uma mesa para você fazer um check-in, confirmar a sua documentação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e você pode se identificar com se você atender a desses critérios para ter prioridade na votação, que são, por idade, você ter mais de 60 anos, ou se você tiver gestante, lactante, ou com criança de colo. A criança pode ter até 2 anos de idade. Crianças maiores de 2 anos de idade não classificam como justificativa para prioridade. Tá? Além disso, se você tiver em alguma situação de mobilidade reduzida, ou se você tiver alguma dificuldade, também se identifique para os nossos atendentes que vão estar lá no dia, e nós faremos o melhor para acomodar vocês. Tá? Um último detalhe importante para frisar é que pessoas acima de 80 anos têm a chamada prioridade absoluta. Eles passam na frente de todo mundo para votar, né, em respeito. Inclusive, passam na frente das outras prioridades. Exatamente. Tá? Então, é a prioridade das prioridades. Tá? Exatamente. Novamente, a expectativa que nós temos é que a votação ocorra da maneira mais tranquila possível, mas há momentos de pico em que haverá uma fila grande. Sugerimos a todos que vão com folga e com tranquilidade para tentar, né, para aguardar se for necessário. Pode acontecer de um determinado horário do dia você chegar e não ter ninguém na sua frente. Pode você chegar e ter 3.000 pessoas na sua frente. Pode. Muito bem, passamos para o próximo assunto agora, que é a documentação necessária para votar. Então, se você já achou o seu local de votação, já enfrentou a fila ou já recebeu a sua prioridade em relação à fila, você vai chegar na sua sessão e vai ter que mostrar uma documentação. A documentação tem alguns critérios que ela precisa obedecer. Primeiro, como o Daniel disse, as urnas já vêm programadas de acordo com o cadastro da Justiça Eleitoral. Ou seja,
Lá tem, no cadastro da minha urna, da minha sessão, exatamente o meu nome, da forma que está cadastrado da Justiça Eleitoral. Para que possa se vincular aquele nome à minha pessoa, eu preciso apresentar um documento brasileiro com aquele mesmo nome. Tá? Se por acaso, digamos que eu tivesse casado e mudado de nome e não atualizei ainda na Justiça Eleitoral, eu preciso também comprovar, então, a certidão de casamento, alguma coisa assim, para vincular o nome que está no caderno com o documento que eu estou apresentando. Quais são os exemplos desses documentos aceitos? Primeiro, nós temos o aplicativo e-título, aquele mesmo que a gente estava mencionando sobre, que traz o local de votação, ele traz também as suas informações pessoais. Se ele foi cadastrado no Brasil, ele vai ter já, inclusive, a foto. Com a foto e as informações, você não precisa de nenhum outro documento. Se, por acaso, ele não tiver foto, o e-título ainda é útil para você saber o seu local de votação e a sua sessão. Mas você vai precisar apresentar também um documento brasileiro com foto e que possa fazer o vínculo entre o nome que consta no cadastro da Justiça Eleitoral e você no dia. Um detalhe que muita gente pergunta também. Pessoal do exterior que se cadastrou, baixou o título e tem lá, eleitor sem biometria. Não se preocupem, porque no exterior ainda não é obrigatória a coleta de biometria. O que vai acontecer é que você vai ter que comprovar que você é você com outro documento que não o e-título. Então, o documento com foto e brasileiro, tá? Então, pode ser passaporte, pode ser carteira de trabalho, pode ser carteira profissional, carteira de motorista. No caso de documentos brasileiros, eles não precisam nem estar válidos, tá? Você pode levar um passaporte vencido e tal. O importante é que, por exemplo, se você levar uma carteira de identidade, você tem, digamos, a minha idade, 47 anos, você levou sua carteira de identidade com a foto, você tirou aos 12, é meio difícil de reconhecer você, ou não, né? Depende da pessoa. Mas o importante é que seja um documento que nos permita reconhecê-lo sem maiores problemas. O objetivo é esse. E tanto, por exemplo, isso cabe a gente dizer, quem tem ainda o título de eleitor impresso, aquele verdinho, lá tem o seu nome e a informação de sessão, mas não tem foto, ou seja, não é um documento de identificação. Você vai ter que apresentar esse título e um outro documento desse acreditação. Pode ser o passaporte, RG, algum documento brasileiro com foto que permita te identificar. Só mais um detalhe nessa questão, quem tem o título impresso, eu sugiro fortemente que vocês, mesmo assim, consultem, ou no e-título, ou no site, o local da sua votação. Porque esses números, como eu disse, são atualizados de eleição para eleição, então é possível que o seu título foi impresso há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e aquela sessão, na verdade, já não corresponde com onde você vai votar. Isso vai agilizar no momento da chegada do seu local de votação, para que você consiga identificar qual é a mesa que você precisa se dirigir. Tá? Então, temos aí, só resumimos na tela aí, então, e título com foto e biometria, você não precisa de mais nada. E título sem foto, você junta um documento brasileiro com foto. E o título de eleitor impresso, também com documento brasileiro com foto. E mudanças de nome, é muito comum para pessoas que se casaram e mudaram de nome e tal. Traga a documentação brasileira que comprove. Então, digamos que você tenha o seu título de eleitor com o nome de solteiro. Aí você tem o seu título já está com o nome de casado, por exemplo, ou não, então tá certo. seu passaporte. Seu passaporte está com o nome de casado, mas seu título de eleitor está com o nome de solteiro. Traga a certidão de casamento brasileira, porque a gente consegue fazer a ponte da identificação, tá? De novo, documentação brasileira, tá? Isso aqui é um processo feito sob a lógica da justiça eleitoral brasileira, então não adianta trazer uma certidão de casamento americana, que não vale junto à justiça brasileira para efeitos de eleição. O que a gente vai falar depois disso? Agora a gente vai falar de um assunto chato e importante, que é a história dos celulares e outros equipamentos de gravação, tá? Eleitoras e eleitores não podem levar para a cabine de votação nem celulares, nem máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação, nada disso. Eles vão ser deixados desligados, tá? Na mesa de votação, a mesa de votação é ali do lado da cédula, não vai ficar longe de você, não, fica ali na sua frente, e vai ser devolvido logo após o voto demora ali seus 30 segundos para você fazer, algo assim, e é devolvido logo em seguida, tá? E por que disso, né? Primeiro, lembrar que a lei que estabelece isso não é para essas eleições, tá? É uma lei de 1997, já está aí Lei 9504, o artigo 91, tá? Claro que com o desenvolvimento tecnológico dos celulares, que agora filmam, fotografam, transmitem isso e aquilo, está mais severo e a gente tem que aplicar isso. Daniel, ó Justiça Eleitoral, ó TSE, o voto é meu e eu gravo se eu quiser. Infelizmente, esse não é o entendimento da justiça brasileira.
O entendimento da justiça brasileira é que você tem direito ao voto, mas você tem também o direito ao sigilo de voto, tá? E o porquê que é importante o sigilo de voto? Historicamente, isso, há muitas décadas, né? Antes de se implementar maiores medidas de segurança, era possível que as pessoas vendessem seus votos ou fossem pressionadas a votar em alguém, né? Então, funcionava assim, digamos, Pedro, eu te dou R$ 1 milhão se você votar no candidato X, mas você precisa me comprovar que votou no candidato X. Então, para comprovar, ele tinha que tirar uma foto, filmar, etc., no momento do voto. Para que esse tipo de pressão não aconteça, para que esse tipo de expediente de compra de voto, etc., não aconteça, o bem máximo da votação é o sigilo do seu voto. Então, você vai poder votar em quem você quiser, escolha totalmente sua e democrática, e por isso não pode ser registrado o voto, porque naquele momento é um momento apenas seu. Então, não adianta insistir, eu vou ler aqui, vou ler aqui na minha frente a instrução da Justiça Eleitoral, tá? A recusa em entregar o celular à mesa receptora de votos não autorizará a votação desse eleitor. Perdão, caso haja recusa em entregar o celular à mesa receptora, ela não vai autorizar a votação desse eleitor e ela está autorizada a acionar a força policial para a adoção de providências necessárias. É óbvio que a gente não quer que isso aconteça, é óbvio que a gente espera que isso não aconteça, que os eleitores compreendam que isso é uma instrução da Justiça Eleitoral para preservar o seu voto. Portanto, nada de celulares na cabine. Você vai poder levar o seu celular? Pode, mas na hora de entrar na sessão eleitoral, chegou perto da cabine, tem que deixar o celular, ou a câmera, ou etc., com a mesa eleitoral. Você falou alguma coisa? Eu ia comentar justamente só na prática, como isso vai funcionar, o Daniel citou, mas eu acho que vale a pena reforçar, que você vai chegando na sessão, né, você se identificou, ficou ali um pouquinho na fila, entrou na sua sessão de votar, foi chamado, está na sua vez, você tem que se identificar novamente para o mesário vai conferir os seus dados e passar para o presidente. Antes do presidente autorizar a sua ida à cabine, haverá um espaço, ele vai perguntar, você está com o celular? Você terá que, se não estiver, ele vai deixar você ir. Se você falar que está com o celular, ele vai pedir que você coloque o celular, a bolsa, a mochila, naquele espacinho em que está destinado para isso, que você vai poder continuar olhando quando estiver votando e ninguém vai mexer, super tranquilo, não tem por que se preocupar, tá? Da mesma forma, é importante também dizer que você não pode ir acompanhado para a cabine, a não ser que tenha alguma necessidade especial e que seja autorizado pela mesa, pelo presidente da mesa. Tá? Então, por exemplo, se você está levando o filho para votar com você, alguma coisa assim, só se for crianças de colo. Lembrando que crianças de colo são crianças menores de 2 anos de idade. Tá? Infelizmente, não é possível levar o filho para só mostrar para ele como funciona a eleição, querer que ele digite a... Ele pode acompanhar você à sessão eleitoral, mas não a cabine de votação. Tá? Tá? Muito bem. Nosso próximo assunto, se eu não estou enganado aqui, é sobre a votação em si. Não tem nem slide sobre isso, é simples, né? Aqui no exterior, a gente vota exclusivamente para presidente da República, né? No Brasil, é uma eleição majoritária, o pessoal está votando para deputado federal, para senador, etc. Aqui não, é só o voto para presidente. A gente sugere que você decore os 2 dígitos do número do seu candidato. Tá? Se você esquecer, não tem problema, tem uma lista lá, dentro da cabine vai ter uma lista com os números dos candidatos. Você vai digitar os 2 números, e a gente reitera isso. Houve casos em eleições anteriores onde o voto da pessoa não foi registrado porque ela esqueceu de apertar confirma, tá? Então, você digite os números do seu candidato, espere, a urna vai dar um momentinho ali para você, e aí você confirma que é aquele candidato mesmo. Digitou errado, você pode corrigir, tem lá o botão de corrigir na urna, tá? Mas do confirmo. Antes do confirmo. Depois que confirmar, a urna vai fazer o famoso tililim dela, e aí o voto vai estar encerrado. Muito bem, já falamos de crianças. Bom, voto branco e voto nulo também acontece do mesmo jeito. Você aperta o branco e confirma, ou aperta o número que não existe e confirma, mas esperamos que todos participem, como bem entendam, democraticamente da votação. Muito bem, então é isso. Não se esqueçam, prestem atenção na tela, dê um segundinho, olhe para a tela para ver se é mesmo aquele candidato e coloquem o confirma. Muito bem. Não consegui ir de jeito nenhum no dia porque tive um imprevisto ou porque a sessão ficou longe de onde eu gostaria de votar, onde eu poderia votar, enfim.
Vamos passar para a justificativa. Pedro, você quer me dar um tempo de eu engolir? Quer uma água, assim, mano? Saliva? Vamos. A justificativa é super simples. Você não precisa sair de casa para ir até o local de votação para justificar. Você pode fazer tanto pelo aplicativo e título, que a gente está, né, citando várias vezes, quanto pelo próprio site do TSE. É um processo todo online, super rápido, super simples. De novo, não precisa sair de casa, não precisa pegar fila, estacionar o carro, fazer nada. Tá? Você faz de casa pelo seu celular ou pelo computador, dentro do aplicativo e título, ou nesse endereço que vocês estão vendo aí na tela, que é o Justifica, né? Sistema Justifica. Justifica.tse.jus.br. Sem filas, rápido, fácil. Tá? E o detalhe, esse sistema, tanto no e-título quanto no sistema Justifica, não adianta você querer justificar hoje, tá? Ele está antes das eleições. Ele fica disponível a partir do dia das eleições e até 60 dias depois do turno que você perdeu, seja o primeiro, seja o segundo. Mas não adianta, por exemplo, eu já sei que eu não vou na eleição por algum motivo, vou justificar hoje, terça-feira antes das eleições. Não tem como, tá? Fica disponível só a partir do dia das eleições. E lembrando que é sempre importante você fazer essa justificativa para evitar que seu título seja eventualmente cancelado, ou você tenha algum problema depois com a Justiça Eleitoral, que pode, inclusive, por exemplo, não deixar você tirar um passaporte novo, no caso você precise. Precisa estar kit com a Justiça Eleitoral para você poder ter um passaporte emitido. Exatamente. Às vezes aqui no exterior talvez a gente não sinta tanto impacto disso, mas, por exemplo, no Brasil você não pode fazer concurso público, enfim, tem uma série de limitações. No caso aqui, eu acho que aqui impacta mais diretamente a questão de passaporte e, eventualmente, também numa futura eleição, se você esquecer de regularizar, não justificar, não pagar as multas que eventualmente você tenha e tal, seu título vai ser cancelado, aí você vai chegar na semana das eleições e reclamar que não vai poder votar. Não, e o cancelamento do título implica, eventualmente, no cancelamento do próprio CPF, ou E, seja, vira uma bola de neve. não deixem acontecer. Muito bem. E agora eu vou chegar num assunto também delicado, mas que eu vou contar com a colaboração de todo mundo, que é no dia da eleição a conduta na sessão eleitoral, tá? Então, a gente sabe que você pode ir, o eleitor, a eleitora pode ir com o bottom do seu candidato, com a camiseta, com boné, com maquiagem, do jeito que você quiser, você pode ir para a votação. Mas essa tem que ser uma manifestação silenciosa, você não pode fazer o que a gente chama de assédio verbal aos outros eleitores, tá? Então, ali na fila, você não pode fazer nem boca de urna e nem ficar perturbando outros eleitores para votar do jeito X ou do jeito Y. É claro que, assim, no encontro de brasileiros, todos juntos, numa sessão eleitoral, bate-papo vai ter pra caramba e a gente não tem, né? Mas que seja uma coisa de conversa sobre amizade, sobre reencontrar as pessoas, ou sobre, enfim, possibilidades aqui, trocas de dicas de quem mora fora. A parte de promover candidatos não pode, ela só pode ser feita passivamente, né? Ou seja, com votos, camisetas, etc. E tal. E a gente pede encarecidamente que vocês colaborem sempre com os mesários e com o pessoal de apoio, que é um pessoal voluntário, tá? É um pessoal que está lá para ajudar a que o dia se transcorra tranquilo, transcorra da melhor forma possível. A gente sabe que vai ter algumas pessoas que vão se frustrar porque ou estão com a documentação incorreta, ou estão na sessão incorreta, etc. Mas isso não é uma coisa que o consulado ou os voluntários da hora possam resolver, porque isso é uma coisa que deveria ter sido providenciada junto à Justiça Eleitoral e antes do dia da eleição. Tá todo mundo empolgado para participar, essa é uma eleição que a gente sabe que está todo mundo entusiasmado para votar em quaisquer que sejam os candidatos, mas vamos tentar, no local de votação, montar o clima, manter o clima mais tranquilo possível para que do ponto de vista logístico já é complicado, são muitas pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo, então que todo mundo seja um agente de tranquilidade ali no dia para a gente. Pedro, tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso, só reforçar esse seu último recado, né, de que... Para não dizer, tem mais uma coisa. Essas proibições aqui, tá, não são... Caso de porte de armas, o Norris Center aqui em Houston não permite, tá? Não é nem uma questão do cartório, mas consumo de bebida alcoólica, presença de animais de estimação e tabaco. Então, seu pet, infelizmente, não poderá comparecer ao local de votação, tá? A gente não fumar em lugar fechado também não. E aí eu vou deixar que o Pedro encerre, já deixando também aqui os sites, e se você, depois desse vídeo, ainda restou alguma pergunta, alguma dúvida, etc., está aí o nosso e-mail específico para eleições, eleitoral.houston@itamaraty.gov.br. Pedro.
Não, então, como eu estava dizendo, é só reforçar esse, né, pedido de colaboração de todos vocês. A nossa operação para realizar essas eleições está envolvendo toda a equipe do consulado e mais um grande número de voluntários, o que agradecemos muito à disposição em colaborar e ajudar a acontecer. Faremos nosso melhor para que tudo transcorra da maneira mais tranquila e suave para todos, mas contamos com a colaboração e paciência de vocês, caso você chegue e a fila esteja grande, caso você chegue e realmente tenha uma situação em que você não possa votar, seja por um problema de documentação, um problema da sessão, que foi, né, você não tinha a informação correta, que não deu tempo de checar antes, por isso, de novo, importante procurar no e-título, ou procurar no site do TSE exatamente qual é o endereço. Não é o mesmo endereço em Dallas, nem em Houston. Houston ainda tem uma outra coisa que é o nome do local, que é o centro de conferências, que é o Norris Conference Center, é o mesmo, mas é uma outra unidade. Então, é preciso que vocês vão na unidade correta, tá? Então, façam isso, contem comigo em Dallas, eu vou estar lá, se quem precisar, chega nos nossos voluntários, ou me procure, me aborde, estou à disposição. Daniel também aqui em Houston, né, estará ajudando, e nesse meio tempo, até lá, temos aí no site várias informações úteis que vocês podem checar. Tudo que foi dito aqui está no site também. E tem o nosso e-mail, eleitoral.houston@itamaraty.gov.br. De novo, eleitoral.houston@itamaraty, com Y no final, .gov.br. Manda sua dúvida para lá, teremos o maior prazer de responder em, no máximo, 24 horas. É isso aí. Gente, a gente agradece, espera que tenha solucionado a maior parte das dúvidas, pelo menos as dúvidas mais gerais. Casos individuais seria impossível a gente tratar aqui, mas a gente trata pelo e-mail. E reforço, lá no nosso site, houston.itamaraty.gov.br, a gente tem uma seção de principais dúvidas, a gente tem uma seção só para o local de votação, e a gente vai deixar o link para essa gravação também lá no nosso consulado, na página do nosso consulado, houston.itamaraty.gov.br. Um abraço a todos, boa eleição, as eleições de 2022, seu voto faz o país. Até domingo, gente. Grande abraço, tchau, tchau.